A Índia acabou de dizer o que ninguém tinha coragem de falar. É difícil superar a distância entre as posições que os países assumiram. Ministério das Relações Exteriores da Índia, março de 2026. BRICS, nós detemos a presidência. O BRICS funciona com base no consenso. Como você sabe, neste conflito em andamento, há vários membros do BRICS que estão envolvidos nele. E por esse motivo tem sido difícil superar as diferenças entre as posições que os países assumiram. Mas continuamos engajados com todas as partes interessadas. Se você ler a imprensa ocidental, vai sair convencida de que o BRICS acabou, mas você estaria enganada. O que realmente está sendo revelado é uma arquitetura. O G7 não consegue construir um bloco que discute, discorda e ainda assim avança. Sem imposição de Washington, sem testes de pureza, nações soberanas encontrando consenso em tempo real, enquanto uma guerra assola na Ásia Ocidental e os preços do petróleo disparam. Hoje vou mostrar para você o porquê. Essa lacuna não é uma rachadura na fundação, ela é a fundação. Eu sou a Anastasia, do Think BRICS. Think BRICS, onde seguimos o dinheiro, os oleodutos e as mudanças de poder. As manchetes. A mídia ocidental publicou essas manchetes como se fosse uma volta da vitória. O BRICS está rachando, as alianças estão se fragmentando, está desmoronando, mas aqui está o que eles deixaram passar. E se essa lacuna honesta, bagunçada e soberana for exatamente o ponto? Hoje vamos abordar 4 desenvolvimentos críticos dos BRICS da semana passada. Primeiro, o desafio do consenso diplomático e o esforço para reconstruir as Nações Unidas. Segundo, segurança energética e o estrangulamento do petróleo. Como a Rússia está literalmente mantendo as luzes acesas em Cuba, enquanto os Estados Unidos mudam de posição sobre suas próprias sanções. Terceiro, resiliência econômica e autonomia estratégica. Por quê? Na Rússia, o comércio acabou de bater um recorde de 68 bilhões de dólares. E o que isso significa para a dolarização? Quarto, como o Sul Global está reconstruindo sua própria arquitetura de segurança, desde a Indonésia, rejeitando a lógica militar ocidental sobre o Irã, até o Brasil e a Bolívia, costurando infraestrutura e fronteiras. De forma independente, sobre Washington, vamos aprofundar esse assunto. A Índia assume a presidência do BRICS em 2026. Organizadora da presidência, a nação responsável por manter 9 países muito diferentes caminhando juntos. Então, a guerra na Ásia Ocidental estourou e cada membro formou uma opinião diferente sobre o que o BRICS deveria dizer sobre isso. Alguns membros estão diretamente envolvidos no conflito, outros têm laços comerciais com ambos os lados. O papel da Índia é encontrar uma posição com a qual todos possam concordar, sem forçar ninguém a abandonar seus próprios interesses. É isso que o Ministério das Relações Exteriores quis dizer, não fracasso, mas diplomacia democrática. O G7 parece unificado porque, na verdade, não é consenso, é conformidade. Os governos europeus se alinham à política dos Estados Unidos em poucos dias. Isso não é solidariedade, isso é subordinação. Os BRICS atuam de modo distinto. O ministro das Relações Exteriores, Sergei Lavrov, e o ministro das Relações Exteriores da Índia, Dr. Subramanian Jaishankar, mantiveram o que sua declaração conjunta chamou de um diálogo ininterrupto e robusto, incluindo uma ligação direta em 11 de março de 2026 para encontrar soluções mutuamente benéficas e aceitáveis. Cada palavra conta. Mutuamente benéficas significa que ambos os lados ganham. Aceitáveis significa que ninguém é atropelado. Isso exige trabalho diário e esse trabalho está acontecendo agora. Veja o que a mídia tradicional ignorou totalmente. Isso está diretamente ligado a um movimento maior, uma reformulação completa do Conselho de Segurança das Nações Unidas. O Conselho de Segurança das Nações Unidas foi criado em 1945 para um mundo que já não existe mais. Os 5 membros permanentes têm veto.
E, como o presidente Lula observou de forma direta, esses cinco, os Estados Unidos, Rússia, China, França e Reino Unido, são frequentemente as próprias nações que iniciam guerras, não as que as impedem. Falei com vários presidentes do Conselho de Segurança da ONU. Está na hora de vocês convocarem uma reunião, meus amigos. O Conselho de Segurança da ONU foi criado em 1945. Quem participa do Conselho foram aqueles que ganharam a Segunda Guerra Mundial. Então são os Estados Unidos, a Rússia, a China, a França e a Inglaterra. O restante do mundo não participa. Mas esses, se você diz isso, membros efetivos do Conselho de Segurança deveriam se reunir para não permitir guerra. Para evitar que a Rússia invadisse a Ucrânia, para evitar que o Trump invadisse a Venezuela, para evitar que atirasse no Irã, para evitar que invadisse o Iraque. Ou seja, eles são o Conselho de Segurança, eles têm que se preocupar em evitar a guerra. A visão dos BRICS, uma organização das Nações Unidas onde o Sul Global tem uma voz real, a parceria estratégica especialmente privilegiada entre Rússia e Índia é o modelo de trabalho. Igual soberano, sem necessidade de licitante. Moscou e Nova Delhi concordam que quanto mais rápido as Nações Unidas forem democratizadas, melhor para todos, especialmente para quem ainda não está na mesa principal. A lacuna que a Índia está administrando não é fraqueza. É a prova de que a posição de cada membro precisa ser conquistada, não imposta. Em 28 de fevereiro de 2026, a Ásia Ocidental explodiu. Em poucos dias, o petróleo Brent subiu 40% de $85 para mais de 190. O secretário do Tesouro, Scott Bessent, revelou um plano de emergência, suspender as sanções sobre 130 milhões de barris de petróleo russo e 140 milhões de barris de petróleo iraniano que estavam em petroleiros no mar, inundando o mercado para limitar os preços domésticos da gasolina. Bessent admitiu oficialmente que os Estados Unidos estariam usando os barris iranianos contra os próprios iranianos para manter o preço baixo. Durante toda a campanha, tínhamos um plano de emergência em toda a administração e no Tesouro. Suspendemos as sanções sobre o petróleo russo. Sabíamos que havia cerca de 130 milhões de barris no mar e criamos um fornecimento além do Estreito de Hormuz, então antecipamos isso. Sabíamos que poderia haver um ponto de estrangulamento temporário e quero enfatizar que é temporário e havia 130 milhões de barris em armazenamento flutuante. Nos próximos dias podemos liberar o petróleo iraniano que está no mar, são cerca de 140 milhões de barris. Então, dependendo de como você conta, isso equivale a 10 dias a 2 semanas de suprimento, que os iranianos vinham exportando, e tudo isso teria ido para a China. Em essência, estaremos usando os barris iranianos contra os próprios iranianos para manter o preço baixo pelos próximos 10 ou 14 dias, à medida que continuamos essa campanha. Usando o petróleo iraniano contra o Irã enquanto bombardeamos o Irã, as sanções ocidentais não são compromissos baseados em princípios. Elas são uma torneira que se abre ou fecha, de acordo com a conveniência política interna. Compare isso com a solidariedade energética dos BRICS. Cuba tem enfrentado quase apagões totais em todo o país e zero importação de petróleo desde o início de janeiro de 2026. O petroleiro de bandeira russa Anatoly Kalodkin está cruzando o Atlântico, com 730 mil barris de petróleo bruto previstos para chegar ao terminal de Matanzas por volta de 23 de março. O Seahorse vem em seguida com 200 mil barris de diesel. O Comando Sul dos Estados Unidos diz que isso não terá impacto significativo. Não é esse o ponto. Cuba agora tem uma escolha. Washington não quer que ela tenha. Continuar negociando com uma administração que a vê como um passivo estratégico ou se integrar à esfera econômica dos BRICS. Antes de continuarmos, se essa análise está sendo útil, inscreva-se no canal. Isso mostra para o algoritmo que esse conteúdo é relevante e nos ajude com uma doação, se puder. Os links estão na descrição. Enquanto diplomatas discutem e petroleiros navegam, algo mais silencioso está remodelando a economia global.
O Sul Global está cortando os laços financeiros que o mantinham dependente das instituições ocidentais. O comércio bilateral entre Rússia e Índia atingiu 68,7 bilhões de dólares no ano fiscal de 2024-2025, um recorde, com a meta de chegar a 100 bilhões até 2030. Crucialmente, está sendo liquidado em rublos e rúpias, isolando ambas as economias da instrumentalização do dólar. Cada nação que observa recebe uma verdadeira aula ao vivo sobre como se proteger contra sanções. A dinâmica entre Índia e China é onde o manual multipolar se torna mais sofisticado. A Índia alterou a nota de imprensa 3, abrindo um canal de aprovação automática para investimentos chineses abaixo de 10% de participação acionária. A China agora fornece quase 40% das importações de eletrônicos da Índia. O resultado é que a Índia é a segunda maior fabricante de telefones celulares do mundo, com a produção saltando de 21 bilhões de dólares em 2014 a 2015 para 127 bilhões em 24-25. Fábricas indianas, componentes chineses, propriedade indiana, isso é vantagem, não dependência. O Brasil repete o roteiro, mas com outras ferramentas. Diante do aumento das tarifas de Trump, Lula ativou o REIQ. 3,1 bilhões de reais em incentivos fiscais industriais e direcionou o BNDES para mais que dobrar os compromissos, colocando 300 bilhões de reais em inovação e infraestrutura doméstica. A ligação ferroviária São Paulo-Campinas, o túnel Santos-Guarujá, capital brasileiro, sem condições do FMI. O Sul Global não precisa mais da assinatura ocidental para se desenvolver. Depois, há a dimensão militar, onde a rejeição à lógica ocidental está se tornando impossível de ignorar. Em seu discurso de abertura no lançamento da Caravana Federativa, uma iniciativa itinerante do governo brasileiro, Lula não poupou críticas duras aos Estados Unidos. A gente precisa aprender a respeitar a autodeterminação dos povos. Nós temos que aprender a respeitar a integridade territorial dos países. A gente não pode ter alguém achando que é dono do mundo e levanta de manhã: eu vou tomar a Groenlândia, eu vou tomar o Canal do Panamá, eu vou tomar Cuba, eu vou tomar Venezuela. Não é possível. Não é possível. O mundo precisa de paz e não de guerra. O mundo precisa de educação e não de guerra. O mundo precisa de comida e não de guerra. O presidente da Indonésia, Prabowo Subianto, é um general de combate aposentado. Quando ele diz que a campanha dos Estados Unidos e de Israel contra o Irã carece de racionalidade, isso tem peso. Ele disse que a mudança de regime por ataques aéreos não funciona sem bombardeios indiscriminados e revelou que a liderança do Irã se sente enganada pelas negociações anteriores com os Estados Unidos, fechando a via diplomática e explicando por que a desescalada é tão difícil. Em 6 de março, a Indonésia suspendeu sua participação no Conselho de Paz de Trump, a Iniciativa Gaza. Jacarta havia sido pressionada a participar após semanas de resistência do Conselho de Ulemas da Indonésia. A ministra das Relações Exteriores, Sujono, foi direta. A atenção se voltou para o Irã. A Indonésia está consultando diretamente os parceiros do Golfo. Críticos o rebatizaram o Conselho de Genocídio. Jacarta também congelou seu plano de enviar 8 soldados de paz do Sul para Gaza e confirmou negociações para comprar caças chineses. Enquanto Prabowo afirma categoricamente que a Indonésia não vai se juntar a nenhuma aliança militar. A principal economia do Sudeste Asiático opta por independência soberana. Ou seja, o sistema de valores dos BRICS na prática, projetando para os próximos 12 a 24 meses, mais governos do Sudeste Asiático se afastando de acordos militares com os Estados Unidos. Posições do Sul Global sobre a reforma das Nações Unidas se consolidando em propostas formais. Integração dos BRICS Plus se aprofundando até que a próxima rodada de sanções ocidentais encontre muito menos impacto na América do Sul.
Brasil e Bolívia assinaram 3 acordos de cooperação durante a primeira visita oficial do presidente Rodrigo Paz a Brasília. Linhas de transmissão entre Santa Cruz e Corumbá, turismo conjunto e uma repressão ao crime transnacional ao longo dos 3.400 quilômetros de fronteira compartilhada, Paz chamou de uma necessidade histórica. Além da ideologia, Lula resumiu em 3 palavras: comida, não guerra. De Jacarta à Amazônia, a mesma lógica está se repetindo. Construa as conexões, seja dono da infraestrutura, defina os próprios termos. Então, o que essa semana representa? A Índia manteve 9 nações soberanas em uma tensão produtiva sem dar nenhum ultimato. A Rússia entregou quase 1 milhão de barris de petróleo para uma ilha sob sanções, enquanto Washington discretamente retirou as sanções do petróleo russo para controlar seus próprios preços de combustível. Índia e Rússia fecharam 68 bilhões de dólares em comércio sem usar o dólar. Uma general de combate, que comanda a maior democracia de maioria muçulmana do mundo, chamou a campanha de bombardeios de Washington de irracional e depois abandonou sua iniciativa de paz. O Brasil financiou infraestrutura transfronteiriça com a Bolívia em condições puramente domésticas. 5 movimentos, 5 países diferentes, uma direção. O Ocidente interpreta a diferença no consenso dos BRICS como uma fratura, não é? Uma fratura é o que acontece quando uma unidade forçada finalmente se rompe. O que a Índia está administrando é algo diferente, o atrito entre iguais de verdade, negociando em tempo real. Mais difícil, mais lento e o único modelo que não desmorona no momento em que a potência hegemônica que o mantém unido perde o controle. Março de 2026 não é o BRICS tendo dificuldades, é o BRICS fazendo o trabalho difícil. Construindo rotas comerciais, linhas de energia, bases de manufatura e estruturas diplomáticas que funcionam sem a permissão de Washington. A ansiedade nas capitais ocidentais não é força, é o som de um sistema que construiu seu domínio na exclusividade. Agora, vendo a saída se enchendo. Obrigada por assistir.